Meus amados e diletos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronaldo, aqui de Lisboa, Portugal. Deus vos abençoe a todos os irmãos que têm partilhado os nossos vídeos com os nossos irmãos e amigos do Facebook. Também os irmãos que têm estudado teologia, aqueles que têm vontade, anote aí, pastor Ronaldo Pereira, @hotmail.com. Pastor Ronaldo Pereira, @hotmail.com. Que dificuldade encontramos no relacionamento do homem e a mulher, de um casal, em especial de um casal cristão. Diz a Bíblia, Paulo escrevendo uma das suas cartas pastorais à igreja em Éfeso, no capítulo de número 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Acredito que este versículo é um dos versículos que tem, em especial, aborrecido a muitas mulheres. Até porque muitos maridos, essa que é a grande verdade, principalmente irmãos na fé, principalmente líderes, pastores, obreiros, que pegam esse versículo e fazem desse versículo uma verdadeira doutrina para afugentar, em alguns casos, até mesmo torturar psicologicamente ou até fisicamente as suas esposas, pegando esse versículo de uma forma errônea, errada, para maltratar as suas esposas. E a Bíblia continua dizendo no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Meus irmãos, quando nós lemos aqui, desde o versículo 22 ao versículo 33, estamos diante de duas situações totalmente opostas. Em primeiro lugar, por 3 vezes, se os irmãos lerem esses versículos, vão perceber que por 3 vezes Deus incute a responsabilidade, em primeira instância, de amar, no sentido de desejar e respeitar, está sobre o marido e não sobre a esposa. Por exemplo, diz assim, versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Também, no versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Encontramos aqui incutido, segundo a palavra do Senhor, o dever cabal sobre os ombros do marido de amar a esposa e não torturar e não espancar. Irmãos, eu já conheci pastores, obreiros, que infelizmente, casos até de polícia, que espancavam as esposas e depois ia para a igreja querer doutrinar os irmãos. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é um apóstolo e que espanca a sua esposa, que pega esse versículo querendo fazer uma doutrina, irmão, vá se converter, você está fora do projeto de Deus. A Bíblia diz aqui por 3 vezes que o marido deve amar a sua esposa. E diz pelo menos 2 vezes
que a esposa deve se sujeitar ao marido. Então, se nós compararmos, está incutido sobre os ombros de nós, homens, eu como pastor e como marido, casado há 21 anos de idade, há 21 anos com a minha esposa, eu tenho o dever, segundo a Bíblia, de amar e respeitar a minha esposa. Meus irmãos, é um dos versículos mais difíceis. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos casais que se separam, verdadeiras celebridades do mundo gospel, cantores, cantoras, que agora resolveram trocar de casamentos, assim como se trocam de roupas, dando péssimos exemplos. Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que a responsabilidade incutida da parte do Senhor está sobre os ombros do marido. Portanto, você que é marido, aprenda uma coisa, segundo a Bíblia. Em primeiro lugar, meu irmão, você tem o dever de amar e respeitar a sua esposa. Não querer cobrar submissão antes de você cumprir esse versículo. Amar e respeitar a sua esposa, assim como você ama a si próprio. Se você não ama a si próprio, você não tem condições, como obreiro, como pastor, como bispo, como apóstolo, de amar e de querer obter a submissão da sua esposa. A esposa também, para que você possa requerer o amor, o respeito do seu esposo, também você deve se sujeitar ao seu esposo. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, quem nos criou, nos conhece. Quem nos constituiu a sua imagem e semelhança, em todas as vertentes, física, psíquica, fisiológica, em todas as instâncias da natureza humana, do temperamento, da questão comportamental, nos conhece e sabe das dificuldades que o homem tem de amar e das dificuldades que as mulheres têm de se sujeitar. Por isso é que está escrito aqui na palavra do Senhor. Você que é obreira, você que é uma cooperadora, uma pastora, que é uma dirigente do ciclo de oração, para que você possa se sujeitar ao seu esposo, está incutido na vida do seu marido o dever de te amar, o dever de te respeitar. Meus irmãos, você que exerce liderança, está incutido sobre você que é marido, para que sua esposa possa lhe submeter. Submissão não é torturar a esposa. Requerer submissão não é deixar que a sua esposa passe privacidade de pão. Não é querer você só governar a sua casa, a primeira e a última palavra ser sua. No relacionamento, isso é Bíblia, isso é bíblico. Deve haver concordância entre o homem e a mulher. Senhoras e senhores, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça ao Senhor maiores esclarecimentos. Peça ao Senhor maiores esclarecimentos sobre a sua palavra. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. É um dos versículos extremamente difíceis no que diz respeito a relacionamento do homem para com a mulher. Quantas irmãs que não querem se sujeitar e colocam as famílias em dificuldades. Quantos casamentos falidos. Quantos casamentos que agora se divorciaram na igreja. Diga de passagem que no meio da igreja evangélica hoje, dentro de um contexto global, está uma verdadeira guerra de divórcios, uma verdadeira batalha judicial.
Casamentos que mal começam já estão se acabando, fora da direção do Senhor. Quantos que até mesmo fazem campanha para casar. Irmãos, a Bíblia diz: deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua esposa. O marido tem o dever de amar a sua esposa. A Bíblia não diz que é a esposa, pois a esposa é um sexo mais frágil. A mulher é mais fragilizada. Mas está incutido na palavra do Senhor: nós, maridos, devemos amar e respeitar as nossas esposas. E as esposas, com submissão aos seus maridos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, que você ame mais a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Irmão, você que é líder, você que é pastor, você quer que a sua esposa seja submissa a você? No Senhor, ame mais a sua esposa. Quando se há amor, há submissão. Quando há amor e desejo e respeito, há unanimidade em casa. Há bênção da prosperidade em casa. Há maravilhas, há gozo de alegria, há prazer de salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu vos deixo essa palavra. Deus vos abençoe. E que numa outra oportunidade estaremos trazendo uma nova mensagem. Deus abençoe o ministério de Deus na sua vida e na sua família. Que a sua família seja uma família abençoada. Seja uma família vitoriosa. Sabe, um dos segredos para que o casamento tenha uma longevidade? Todas as lutas, todas as dificuldades que o casal enfrenta é da porta de casa para dentro. Não faça como alguns maridos tolos ou esposas tolas que contam a sua vida privada para outras pessoas. Não faça da sua família uma vida aberta em tabloides, em jornais, em fofocas, em conversas de esquina, mas crie uma blindagem para a sua família e você vai ver a longevidade do seu casamento. Tenha a sua família, o seu casamento como a coisa mais sagrada. Tudo que você trata com a sua esposa interessa só para vocês, não para terceiros. Quantas pessoas que conversam assuntos de fórum íntimo, confidenciais, da sua família para estranhos, achando que o amigo do café, o amigo da bola, o amigo do futebol, o amigo da rua, o colega de empresa, precisa saber. O seu casamento é algo sagrado. O que se passa com a sua família só interessa a você. Crie uma blindagem contra as astúcias ciladas de Satanás e dos fofoqueiros de plantão. Em nome do Senhor Jesus. Mas pastor Ronaldo, eu só converso com os crentes. Irmão, fica ligado, fica esperto. Você está conversando com as pessoas erradas. A maioria dos crentes são os mais fofoqueiros. São os que mais querem prejudicar a vida dos irmãos. Fique esperto. O seu casamento só interessa a você e a sua esposa. A esposa e o esposo e os filhos. E ao Senhor. Crie essa blindagem. Em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. E tenha uma semana abençoada. Até uma próxima oportunidade. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal. Deus vos abençoe, vosso casamento, vosso relacionamento, vossos filhos e a vossa família. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.